A queda do reino de Restise foi a guerra entre o reino de Restise e o reino feiticeiro, que resultou justamente na dissolução completa do Restise Kingdom. O estado do Conselho de Argland e a Guilda dos Aventureiros também se juntou a esse conflito aí, do lado do reino de Restise, cara. Mas, infelizmente, eles não conseguiram, ou felizmente, né? A gente pode dizer até que seja felizmente, eles não conseguiram mudar o resultado que era inevitável. Com essa sendo uma das maiores guerras que já rolaram, inclusive muito próxima de acontecer pra gente no anime, a gente vem conferir tudo isso junto aqui e agora. Cada mínimo detalhe que ocorreu, hein? Vem comigo, vamos lá. Fala galera, tô passando aqui rapidinho para mandar um salve para vocês e perguntar se você já adquiriu os seus mangás e as suas novels de Overlord para poder começar a sua coleção completa dessa obra, cara. Você que é fã, tá perdendo tempo, mano. Eu já peguei a minha, e você, já pegou a sua? Não? Cara, aproveita, eu tô deixando todos os links aí embaixo disponíveis para você, todos os 8 volumes do mangá já lançados em português e o primeiro volume da novel para você começar a sua coleção. Não perde esse tempo, cara, não perde essa, mano. Corre lá, você vai se amarrar em ter esses livros físicos. Então, vamos que vamos. Nada melhor do que ler um livro na palma da nossa mão, né? Conhecer a história, entrar muito a fundo. Te garanto que é bem melhor do que ler aí pela internet, hein? Tamo junto, galera. Valeu demais. Garante lá, hein? Link na descrição. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, a guerra em si foi uma coisa que foi se desencadeando em ações de maus pensamentos de um único nobre da nova facção do reino de Restise. Essa foi uma tentativa de aumentar os preços dos grãos que o reino feiticeiro tinha esvaziado devido aos grãos de alta qualidade produzidos em massa importados para o reino Restise, a fim de obter um lucro justamente para o seu próprio domínio. O seu plano era simples, cara, roubar os transportes dos grãos do reino feiticeiro para adquiri-los para si e causar escassez do próprio produto. Ao mesmo tempo, desinflar os preços dos grãos para poder lucrar com o seu próprio estoque inferior, obtendo ainda mais lucro vendendo mais grãos roubados como seus próprios produtos, que na verdade não eram, o que tinha uma sacada de mestre vindo aí em mente no reino de Restise. O problema é que contra o reino feiticeiro, o buraco é mais embaixo, galera. Tudo muda. Em outras palavras, essa trama incrivelmente tola foi eclodida pelo nobre em questão justamente com a ajuda de outros 2 barões de dentro do reino. Todos eles fizeram isso acreditando que, mesmo que uma guerra de retribuição eclodisse do nada ali, começasse entre as duas nações, né, o reino dos feiticeiros e o reino Restise, a nação inimiga não possuía números necessários para invadir o reino. Infelizmente, esse era um pensamento totalmente errado da parte deles, cara. Justamente onde tudo começou foi aí, com a invasão secreta do reino feiticeiro. Digamos que o reino feiticeiro decidiu atacar mais cedo do que o anunciado. Liches mais velhos atacaram as cidades, enquanto os dragões de Hades lançavam vários mortos-vivos em outras cidades também. Maré foi responsável por tirar inúmeras vidas com sua magia natural, que reduziu grande parte do reino a escombros. Demiurgos usou sua rede de demônios das sombras para impedir que a capital descobrisse esses ataques e que ele fosse tarde demais. Muitos nobres, incluindo o Marquês Riven, foram coagidos a mudar de lado ali, pela Albedo, por bem das suas próprias famílias e os habitantes dos seus territórios. Mais tarde, quando essa guerra terminar, todas as cidades do lado oeste do reino foram totalmente massacradas, irmão, com exceção de Enauru. O objetivo dessa operação era simplesmente impedir que todos os outros estados pudessem dar uma mãozinha ao reino. Com a permissão do seu mestre Ainz, outros guardiões de chão, como Coctus, por exemplo, também receberiam uma tarefa de comandar ataques às próprias nações humanas. Era literalmente uma parada em massa mesmo, destruir tudo. O local da campanha do norte do reino dos feiticeiros contra o Restise foi então diretamente Enauru, como a gente falou. O rei feiticeiro procurou cortar o reino de se aliar ou então deixar um caminho para o estado do Conselho de Argland aberto. Mas ainda assim, a cidade de Enauru foi totalmente defendida por uma coalizão de aventureiros aí que eram liderados pelos 4 armamentos. As forças invasoras que atacaram Enauru foram mortos-vivos e algumas delas inclusive consistiam dos cidadãos do reino de Restise que foram assassinados por seus atacantes e convertidos em zumbis ali, em mortos-vivos, até a invasão dessa cidade. No final, a batalha terminou com a vitória do reino, depois que o Azuchi Indra usou seu Power Suit para poder derrotar as criaturas mortas-vivas ali de nível intermediário. Como o Cavaleiro da Morte e o Guerreiro da Morte no exército do reino feiticeiro, essa vitória inesperada deu o quê? A esperança para os cidadãos do reino, de que eles poderiam repelir simplesmente com sucesso a invasão completa do reino feiticeiro com a ajuda dos indivíduos tão poderosos nas suas fileiras ali que eles tinham no meio dos seus exércitos.
Mas galera, no entanto, essa batalha na verdade seria a única vitória do reino em todo o conflito. Era simplesmente isso que eles não sabiam que estavam por esperar, porque os planos da batalha da cidade de Enaru foram projetados para que o Ainz pudesse perder de propósito, justamente para apaziguar isso aí, fazer uma simpatia, né, com que os humanos se simpatizassem com o Nazarick. E o Ainz também prometeu a alguns dos seus guardiões ali, né, o pessoal que está sempre com ele, que ele pouparia uma certa quantidade de pessoas inocentes, explicando e raciocinando, e eles que mais tinham conhecimento sobre o poder de Nazarick seria entregue para o mundo, graças a mais refugiados escaparem e espalharem essa palavra sobre todas as outras nações. Além da destruição de 2 mortos-vivos excepcionais, o Reino dos Feiticeiros teve perdas mínimas, cara. Fora que é o que eu falei, que a gente falou, né? Eles podem pegar pessoas que já tinham sido assassinadas e aumentar o exército. Então, um ponto forte do reino era simplesmente eles estarem sempre atacando, porque se eles atacarem e conseguirem relativamente acabar com algumas vidas ali, eles conseguem criar mais exércitos para ele. Então, meio que vai coubendo a cidade, né? Corroendo a cidade toda, todos os habitantes dali. Mas temos aí Albedo e Demiurgos, que ainda elogiaram o Ainz justamente por esse plano perfeito de mestre, já que as forças de Nazarick não eram muito grandes e nem muito pequenas, para revelar informações perigosas diretamente para o seu próprio inimigo. No entanto, o resultado dessa batalha permitiu que Nazarick considerasse planejar com bastante antecedência aí, procurando montar uma armadilha completa para o aventureiro Red Drop e qualquer possível esforço do Sindorcus Vasion, que provavelmente poderia usar Azuf ao longo do caminho aí, o que ia atrapalhar em tudo. Mas agora a gente passando direto para o que estava acontecendo dentro do reinado, dentro de Restize, apesar da insistência do rei Ramposa de que ainda poderia haver uma determinação pacífica daquilo ali, junto com o reino dos feiticeiros, os seus filhos e os seus retentores acreditavam em uma única coisa, e a resolução pacífica havia sido aprovada há muito tempo, devido aos atos de imensa selvageria do reino feiticeiro e sua invasão, e eles deixariam a intenção de aniquilar completamente o reino de Restize, cara, tipo assim, uma coisa esmagadoramente clara, brother. Para preparar o seu próprio país para a guerra, o príncipe herdeiro liderou um golpe tranquilo contra o seu próprio pai para assumir o comando da nação, e para sua sobrevivência também. Enquanto isso, a teocracia Slane estava de olho nisso tudo, tendo desejado inclusive há muito tempo que o reino de Restize fosse destruído devido ao fracasso como uma nação, que no caso era diretamente envolvido a governança incrivelmente frouxa que eles tinham e a imensa corrupção que o reino de Restize tinha, cara. Ela concordou secretamente com a declaração de guerra do reino feiticeiro contra eles, plenamente consciente das impossibilidades absolutas do reino Restize vencer essa guerra. Eles escolheriam fazer o que apenas? Salvar o que eles podiam. O plano inicial da teocracia para o reino era que eles concordavam em oferecer apenas ajuda para a maioria dos humanos excepcionais da nação condenada. Ou seja, os caras, ó, top de linha, só os guerreiros top. Por essa razão, a teocracia aproveitou o máximo da guerra unilateral de aniquilação para fortalecer a sua própria nação, o seu próprio exército como um todo. E foi feito assim, ordenando que a escritura mais poderosa, a chamada Escritura Negra que nós conhecemos, entrasse nas terras do reino a fim de poder recrutar e convencer os aventureiros mais poderosos e talentosos do reino a migrar e fugir para a teocracia Slane, por causa de terras e tudo mais, que lá eles viveriam muito melhor. Essa foi considerada a operação que terminou com um imenso ganho para as forças militares da teocracia devido a eles terem convencido com sucesso uma gigantesca parte dos aventureiros, que justamente não queriam ser destruídos dentro do reino, né? Já que o Ainz estava devastando tudo. O único fracasso nessa operação foi o fato de que os 2 grupos de aventureiros Adamantita, que eram os mais poderosos do reino, que era a Blue Roses e a Red Drop, não aceitaram essa oferta. Em vez disso, eles meio que antagonizaram aí serem representantes da teocracia Slane. Mas ainda assim a teocracia saiu ganhando demais com isso, cara. Não tem como não falar. Por isso a gente agora entra no tópico do assassinato do rei de Zanak, mano. O recém-coroado rei Zanak tentou, pelo menos uma última vez, fazer o processo de redenção aí com o rei feiticeiro e tal, indo sozinho encontrar ele antes das forças se encontrarem e lutarem. Eles pessoalmente se encontraram e, embora não tenha conseguido convencer o próprio morto-vivo, Brabo, nosso caveirão, Zanak mostrou pra gente ter, sem saber, lógico, ter conseguido apelar pro lado mais humano do Ainz, né? E fez com sucesso meio que ele repensar nas ações de possivelmente reconsiderar aceitar a sua própria rendição. Mas ainda assim, sabendo que ele tinha falhado no final das contas, o Zanak retornou ao seu acampamento para cumprir o seu fim com dignidade, no campo de batalha, voltar tudo de boa. No entanto, vários nobres menores, desesperados para sobreviver, fizeram uma emboscada para o Zanak. E aí, os guardas dele acabaram
não conseguiram suportar isso, tomando a cabeça do Zanak em mãos. Eles fizeram o quê? Apresentaram isso pro Ainz. Foram levar a cabeça do cara pro Ainz para poder se tornar vassalos do rei feiticeiro. Já se ligou na parada dessa? Embora eles pretendessem meio que tentar apaziguar o rei feiticeiro com essa oferta da cabeça do inimigo, mal sabiam eles que o próprio Zanak já tinha ido falar com o Ainz. E isso alimentou cada vez mais a motivação para o Ainz queimar a nação e a civilização por completo, sem faltar nada. Ou seja, todo o esforço do rei não valeu de nada, tá ligado? De certa forma, a morte do Zanak pela mão dos seus próprios subordinados nobres realmente irritou o Ainz. E irritaria qualquer um, galera. Afinal, se você fosse um rei e visse que os súditos do seu inimigo traíram eles para se tornar vassalos seus, isso também poderia acontecer com você se aparecesse alguém mais forte na sua frente, entendeu? Se viesse algum outro player que seja mais forte do que o Ainz, poderia ser que os súditos do Ainz, né, que no caso são esses que mataram o Zanak, matassem o próprio Ainz, ou tentassem matar o Ainz, justamente para se juntar ao outro player, né? Isso não seria legal. Enfurecido com essa súbita reviravolta que rolou, o Ainz então decidiu mandar os nobres traidores do Zanak para tortura, em vez de fazer eles serem meio que misericordiosamente mortos. Pensando que eles foram poupados do massacre, né, prestes a correr para a capital do reino, os nobres insistiram inclusive em levar suas famílias junto com eles para todo lado. Então, eles foram sem perceber para onde estavam sendo transportados. Eles estavam indo para as câmaras de tortura de Nazarick. E lá, meu parceiro, foram torturados violentamente os nobres traidores junto com as suas famílias pela traição do seu próprio rei. Com isso dito, a ação dos nobres de trair Zanak ainda não mudou de qualquer forma. A posição do reino feiticeiro e a política ou a motivação do Ainz em relação ao reino de Restize continuou a mesma. E realmente não se importava com alguma nação que estava corrompida ou não, cara. Todas as suas ações foram planejadas e feitas para beneficiar o bem-estar de Nazarick, sempre. E na realidade, a política do reino dos feiticeiros, quem foi que criou essa parada aí, né, foi Albedo e o Demiurgo nesse momento. Mas outras coisas também estavam acontecendo em outros lugares, em paralelo a isso aí. Por exemplo, as Oito Dedos conseguiram trazer pelo menos 1000 pessoas leais para eles, né, para uma aldeia que estava recém-construída para poder salvar a ira do rei feiticeiro. Eles não morreram por ali, né, não foram devastados. Então essa operação também dobrou o objetivo de satisfazer os simpatizantes humanos de Nazarick, devido ao Ainz ordenar o Oito Dedos tivesse um grande número de filhos e as famílias dos membros do Oito Dedos também tinham que evacuar as cidades, efetivamente permitindo uma quantidade relativamente decente de civis escaparem do ataque em massa do Reino Feiticeiro. Mas de longe ainda tínhamos outra parada, outro confronto vindo por aí. Saindorcus Vasion estava de olho no Rei Feiticeiro. A batalha deles, inclusive, quando aconteceu, foi intensa e mortal, mas chegou ao fim quando os reforços chegaram para ajudar o Ainz contra o Saindorcus. Aí ele acabou fugindo, né, antes que ele fosse meio que sobrecarregado. E apesar de não conseguir matar o Ainz, o Saindorcus estava confiante de que ele poderia derrotar o Ainz uma próxima vez que eles se encontrassem, depois de aprender todas as capacidades do Rei Feiticeiro, né, do nosso caveirão. Mas galera, sem o conhecimento do Lorde Dragão, vamos ser sinceros, o Ainz que estava lutando não era o Ainz, né? Era o ator de Pandora disfarçado, o que já faz a gente diretamente saber que não importa se ele soubesse dos poderes ou não, ele jamais ia saber os verdadeiros poderes do Ainz, porque não era o Ainz ali. Sacou, mano? Sacou a pegada do negócio? Cara, isso realmente explode cabeças, irmão. Mas com toda a esperança do reino desaparecendo, após o fracasso dos Saindorcus Vasion, o reino feiticeiro fez o quê? Atacou a capital real. Os últimos guerreiros de elite restaram no reino, Brain Unglaus e Vesturi Cloth. Até tentaram fazer alguma coisa na posição deles, mas no final a capital acabou caindo com pouca resistência. A terceira princesa Renner finalmente revela sua traição nesse momento ao reino, assassinando seu próprio pai, o rei Ramposa. E aí, ao mesmo tempo, o reino dos feiticeiros rodeia o Palácio Real e toma ele em pouco tempo. Então a ex-princesa acaba se tornando bem-vinda a Nazarick como membro honorário, cara. Sem mais ninguém junto ali no reino, o Clive acabou sendo forçado a enfrentar o rei feiticeiro e acabou sendo derrotado por ele. Mas sem ele ter conhecimento da sua posição heróica no final, foi apenas uma configuração projetada para permitir que a própria Renner, a amante dele, tivesse uma boa posição na frente dele após ele ter sido derrotado e revivido pelo Ainz. Mas galera, as consequências de tudo foram devastadoras. O reino foi deixado em ruínas por completo, com apenas pequenos punhados de sobreviventes que conseguiriam permanecer vivos, como eu disse para vocês, escapando para sua queda ou então se submetendo ao governo do rei feiticeiro.
O único monumento restante do reino foi o Castelo de Rolente, que foi deixado intocado, ninguém derrubou uma pedrinha sequer, enquanto toda a capital real foi transformada em uma montanha, literalmente de escombros, incendiada por Gúren, que servia como um lembrete para todas as consequências que iriam contra o Rei Feiticeiro, cara. Todo reino que ia contra o Rei Feiticeiro poderia sofrer esse tipo de coisa. A queda do reino de Restise também fez com que os reinos vizinhos do Reino Feiticeiro se preparassem para uma possível guerra. Eles acreditavam que algo seria inevitável lutar contra esse Reino Feiticeiro, como visto onde o Platino Dragonlord e o Estado de Conselho de Argland tentou assassinar o Rei Feiticeiro e a Teocracia Slane adquiriu a mão de obra adicional e assimilou cada vez mais alguns aventureiros mais fortes e talentosos de Restise para o seu governo militar, entendeu? Aumentando sua força cada vez mais, insinuando ainda que a sua futura relação diplomática com o Reino Feiticeiro seria uma coisa boa. Mas por outro lado, galera, o Reino Feiticeiro também ganhou vários benefícios extras com isso, como poder treinar com sucesso os seus próprios guardiões de chão da grande tumba de Nazarick. Botaram eles em guerra, cara. O Ainz botou geral pra guerra, eles estavam treinando justamente em tudo. Estratégia, conquista, preparação de invasões maciças ou em grande escala, que podiam usar como referência futuras guerras e batalhas que poderiam vir a acontecer contra o Reino Feiticeiro. Pois é, como a gente viu, aonde vários dos Guardiões de Chão conduziram com sucesso vários experimentos que estavam rolando ali, com tentativas e erros para poder criar várias estratégias únicas de invasão, usando os seus próprios recursos que eles tinham atualmente. Como visto, Shallter, que criou com sucesso a estratégia de invasão altamente eficaz e aproveitou o máximo da sua rede de transporte para usar os seus Frost Dragons que foram conquistados para poder transportar os seus Soul Eaters para bombardear e aniquilar cidades e vilas inteiras. Enquanto isso, Maré com sucesso ganhou a experiência de destruir cidades de grande escala, áreas residenciais e locais de moradia usando uma magia de forma limpa e eficaz para massacrar todos os habitantes em massa. E temos também Demiurgos e Albedo, que obtiveram com sucesso experiência política, já que eles não entraram muito nessa batalha aí, mas aprenderam muita coisa sobre espionagem e manipulação de informação em larga escala para poder acontecer em operações futuras, né? Quanto ao Coctus, que não pode ficar de fora, também teve a experiência de primeira mão sobre como lançar e liderar uma força de invasão em larga escala diretamente, cara. Além disso, o Reino Feiticeiro também teve suas primeiras informações nesse momento confiáveis, tá? Sobre as magias naturais presentes nesse novo mundo, graças à tentativa de assassinato do intruso Rico, tudo por causa de um uso excessivo de magia selvagem ali que aconteceu. Eles acabaram pegando as informações e souberam da existência dessa magia selvagem. Agora que os antigos territórios dos seus inimigos estavam caindo, eles fizeram com extrema rapidez algo. Renner é transformada em um demônio e se juntou às fileiras de Nazarick e manipulou o Climb para fazer o mesmo depois da ressurreição dele, adicionando o gênio tático e de liderança da ex-terceira princesa à coleção dos ativos valiosos de Nazarick, cara. Ironicamente, a nova facção acabou sendo correta na suposição de tudo. O Reino Feiticeiro não tinha mão de obra suficiente para conquistar o reino, então eles fizeram o quê? Destruíram a nação inteira de uma vez. Bom, seu otaku fã de Overlord, não esquece, cara, corre lá para adquirir o seu mangá, o seu volume de novel, cara. Vai lá, o link tá aí na descrição direto, eu tô deixando tudo disponível para vocês, cara. Obrigado demais por mais um vídeo de Overlord. Agora, se inscreve no canal, não esquece, ativa esse sininho também, porque tem muita coisa maneira vindo pra aí que promete pra vocês. E a gente vai estar sempre junto aqui, né, trocando essa ideia maneiríssima sobre Overlord, sobre outros animes. Eu tô me amarrando. Sempre vou disponibilizar uma coisa nova pra vocês, hein? Fica atento aí que vai ter muita coisa bacana chegando. Valeu demais, galera. Um grande abraço e até a próxima. Fui!